A paz do Senhor. É a minha saudação cristã a todos e todas que estão aí comigo. Eu quero compartilhar com você um texto da Bíblia que está no Evangelho de Mateus para compartilhar dois conceitos que decorrem do Evangelho: o conceito de graça e o conceito de misericórdia. Para isso, eu vou fazer a leitura de um texto que está no capítulo número 23. É um longo texto, mas que vai nos auxiliar naquilo que eu quero comentar com você. Diz assim no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 23, versículo número 1 a seguir, com o subtítulo: Jesus censura os escribas e fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. Versículo 12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que vos devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis maior e rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, fazei filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e desprezais mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, não omitir aquelas. Condutores cegos, quais um mosquito engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados,
que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade, digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, com a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Amém. Veja bem, nós lemos um texto demasiado longo. É um capítulo todo, composto por 39 versículos, no qual o próprio Senhor Jesus está expondo a situação de alguns fariseus e escribas. Quando eu quis dizer no começo do que eu comecei a conversar com você sobre graça e misericórdia, são dois conceitos decorrentes da Bíblia. Um deles, evidentemente, está exposto inclusive nesse texto. No versículo número 23, se você observar, está falando o mais importante da lei: o juízo, a misericórdia e a fé. É óbvio que existem muitas outras coisas que são importantes no Evangelho. Além da fé, o perdão, além do amor, além de tantos outros conceitos que decorrem da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, da Bíblia. E você pode assim então compreender que esse princípio da graça, esse conceito, essa determinação do Evangelho sobre a graça e sobre a misericórdia, elas estão postas. Claro, você vai dizer assim: nossa, mas que texto longo, onde Jesus está, na verdade, assim, redarguindo, ele está fazendo um enfrentamento de pessoas intelectuais e intelectualizadas, composta por uma elite da época, pessoas letradas, pessoas que têm altos postos sociais, que têm respeito, que têm credibilidade, que têm moral, e ele está fazendo o quê? Uma provocação sobre uma vida mais simples, uma vida onde você, ao invés da teoria, você começa a agir com uma prática um pouco mais próxima daquilo que você fala. Ele recomenda, inclusive, que pratiquem tudo aquilo que os fariseus e os escribas estão falando, mas jamais perseguir as atitudes e os atos dos fariseus, pois que eles falam as coisas, mas eles não fazem aquilo que eles falam, sabe? É muito difícil falar sobre isso, porque o Evangelho, quando ele é pregado de modo claro, ele vai incomodar as pessoas, ele vai trazer ao coração das pessoas sentimentos muitas vezes de revolta, ou até mesmo assim de rejeitar aquilo que está ouvindo, discordância, mas faz parte daquilo que é o propósito de Deus. Veja, Jesus aqui poderia ter sido mais claro do que ele foi. Ele utilizou expressões dificílimas, ele falou sobre víboras, sobre serpentes, sobre pessoas, sobre insensatez e sobre cegueira. Ele fez a previsão de ais,
ele fez a previsão de que haveria uma conta futura na qual esse pessoal iria ser assim, então, julgado. O que eu quero que você entenda, existe sobre nós uma sentença posta com relação à nossa postura de fé. Não pense que você vai viver uma vida do modo que você quer e que tudo que você faz, a Bíblia é clara quando ela diz, não se engane o homem, com Deus não se brinca, dele não se zomba, o que o homem plantar, isso também se fará. A Bíblia é evidente que se você for a fazer uma roça e plantar um feijão, você não vai colher um pepino. Se você for plantar um pepino, você não vai colher uma melancia. Se você plantar feijão, você vai colher feijão. Se você plantar pepino, você vai colher pepino. Se você plantar melancia, você vai colher melancia. Não adianta querer colher outra coisa além daquilo que você plantou, porque essa é uma lei que está posta nas Escrituras. Mas eu quero que você compreenda que estes homens, eles ocupavam um lugar de destaque e eram responsáveis pela construção de uma doutrina com relação ao povo que acreditava nas Escrituras. E eles traziam aqui várias e várias interpretações da lei. Eles tinham um conhecimento evidentemente intelectual, mas eles também eram responsáveis pelo o exercício do sacerdócio e a construção de doutrinas relativas à Escritura. O Senhor Jesus, quando tem com eles, ele é muito duro, muito rigoroso, porque ele traz a verdade para essas pessoas, dizendo, na verdade, que as atitudes delas seriam julgadas, além daquelas teorias pregadas, e é difícil mesmo, porque nós temos sim projetos na vida de todos nós, existem sonhos, existem expectativas e esperanças que, se você não colocar em prática uma atitude, você nunca vai alcançar. Porque se você ficar demasiado esperando em Deus sem agir, é evidente que nada vai acontecer na sua vida, pois que para se achegar a Deus, é necessário que você creia que Ele existe. Então, o simples fato de crer exige de você que você tenha fé, e a fé é uma ação constante, é uma coisa que você tem o desejo de se achegar a Deus. Sabe quando diz assim que um avião é pequenininho porque ele está lá no céu, e depois você vê o avião pousado no aeroporto, o tamanho que é o avião, e você percebe que a dimensão da distância te dá uma relação de tamanho. E eu quero dizer para você que Deus é maior do que as nossas concepções filosóficas, morais, ideológicas. Deus é maior do que tudo aquilo que você pode pedir, pensar e imaginar. Deus é maior. E você precisa compreender isso, porque quando você está dentro do avião, então você ainda tem uma outra perspectiva, que você pode voar sobre lugares onde você caminha. Então, é tudo uma questão de perspectiva, para compreender um pouco mais acerca do tamanho de Deus. E eles estavam falando com o Filho de Deus aqui, pessoas que tinham bom diálogo e social, que tinham uma formação, que tinham um espaço de respeito e muita credibilidade. E Jesus fala para eles no versículo 12, olha, o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Em Provérbios você vai encontrar o escrito dizendo que a soberba precede a ruína, mas a humildade precede a honra. Então, Jesus está falando porque é evidente que dentro desses homens havia aquelas pessoas boçais, arrogantes, prepotentes, jactanciosas, em nome de todo um sistema que eles interpretavam da lei, pessoas que se julgavam melhores do que as outras, pessoas que achavam que por si só e pela sua capacidade, pelo seu conhecimento, pelo seu prestígio, deveriam ser chamados sim como mestres. E é por isso que Jesus diz: a ninguém chamais rabi, mestre. Mestre, quem é teu mestre? Sabe quando você olha assim, a perspectiva de que meramente humana,
você vai compreender que existem grandes líderes ocupando espaços importantes, homens poderosos, um sob o ângulo financeiro, outro sob o ângulo intelectual, outro sob o ângulo social, outro sob o ângulo moral. Mas o que eu quero que você compreenda? Jesus está convocando essa gente para a graça. Você vai dizer, mas com um discurso duro e rigoroso desse, sim! Porque a graça é uma generosidade sem causa, é um favor imerecido, é aquilo que faz com que o próprio chamado não seja ocasional na sua vida. O crer em Deus, o mudar a vida, as suas atitudes, transformar e viver assim num inconformismo com relação às situações que você tem em volta de você, isso tudo faz parte dessa graça. A graça é muito pouco pregada e mal explicada. Não vou dizer que ela é mal explicada, mas é preciso compreender que é uma coisa que você não pode pagar porque é de graça. Não está à disposição no sentido de venda, que você pode ir e negociar. Ninguém pode comprar a graça do Senhor, ninguém pode vender a graça do Senhor. E essa graça é algo que provoca, sim, um enfrentamento na vida das pessoas. Por quê? Porque Jesus não está pregando para pessoas bonzinhas, pessoas que são assim, ovelhinhas, que são cordeirinhos, não. Jesus está pregando para pessoas que são elite, uma elite corrupta, uma elite que estava assim, pronta para interpretar a lei, de modo que eles sempre permanecessem no alto, de modo que suas decisões sempre implicassem em protegê-los. Mas Jesus os conhecia além daquilo que eles externalizavam. Por quê? É quase como assim, quando o próprio profeta Samuel, quando foi chamar Davi, ele teve uma impressão equivocada de quem seria o chamado por Deus para ser rei de Israel, e Deus teve que dizer para ele, é Davi, é esse menininho mesmo, porque você vê ele por fora, mas eu vejo ele por dentro. É assim que Deus enxerga você. Então a sua aparência, quanto você tem no bolso, o que é que você, o teu cargo, a tua ocupação profissional, aonde está registrada a tua carteira, qual é a tua profissão, o que você se formou, isso pouco interessa, se você tem estudo ou não. Para Deus, Ele vai enxergar você de dentro para fora. O que você pensa, o que você sente, Deus sabe. O homem não pode, com suas letras, com sua ciência, com seus enigmáticos tecnologia, com a sua tecnologia enigmática, muitas vezes, cheia de botões, cheia de desdobramentos e relatórios e produções tecnológicas, alcançar algumas coisas que está dentro de você. Algumas coisas não são possíveis de você avaliar, não. Então, é esse o Deus que eu estou falando para você, o Deus que conhece você melhor do que ninguém. E ele conhecia, Jesus conhecia esses homens, pasme, ele está falando para pessoas que ocupavam postura, uma posição social demasiadamente importante. E o que eu quero que você entenda? Por que Jesus não foi bonzinho? Por que Jesus não tentou alcançar assim o favor desses homens? Por que ele não foi, digamos assim, teve um jogo de cintura de dizer, olha, não façam desse jeito, vamos relativizar o entendimento de vocês, porque ele tem uma palavra que é inerrante, porque ele tem uma palavra que é infalível, ele tem uma palavra que é imutável. É uma palavra que não passará. A palavra do Senhor jamais passará. Eu vou morrer, minha palavra está aqui emprestada, minha voz está emprestada, meu canal está emprestado, mas a palavra do Senhor permanecerá. E é por esse motivo que Jesus não foi passando a mão nesse pessoal, não. Primeiro porque ele sabia que não tinha ovelhinha e nem carneirinho lá, não. Sabe, diferente de outros contextos, quando Jesus encontra pessoas se humilhando, aquele centurião que chega para ele e diz que não era digno que ele entrasse na casa dele, ele diz, eu nunca vi um homem com tamanha fé em Israel. Aquela mulher do fluxo de sangue que toca em Jesus, e Jesus diz, quem me tocou? Sabe, pelo contrário, estes homens foram lá cheios de soberba, homens jactanciosos,
prontos para julgar Jesus, dar a sentença deles. E quantas pessoas não querem sair por aí prolatando sentença sem serem juízes? E o pior, na minha e na tua vida, quantas pessoas querem julgar e fazer as suas interpretações dos contextos em que vivem? Então, veja bem, é isso que eu quero repartir com você, essa situação da graça. Até onde vai essa graça? É uma graça infalível. É uma graça que tem efeito na sua fé. É uma graça que traz você ao arrependimento. É uma graça que faz com que você reflita. É uma graça que faz com que você seja perdoado. É uma graça, é uma generosidade sem causa. É um favor imerecido. Tem essa frase de efeito, esse jargão. Você não merecia, nem eu merecia. É o favor imerecido. A Bíblia diz que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. E é essa graça que te restitui, é essa graça que te alcança. E não estou falando para você assim apenas na igreja, porque Deus opera conforme multiforme graça. Então ele pode te alcançar pela rede, ele pode te alcançar por quaisquer meios que ele entenda necessário falar com você, seja no rádio, seja pelo um nome, pelo um ser humano. Ele vai gerar um contexto no qual essa graça vai agir na sua vida. Graça infalível. Essa graça não falhará. Para todos quantos receberam, a Bíblia diz, receberam o Senhor Jesus, em João está escrito, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus pela graça. Sabe? É uma graça sobre graça, é uma graça infalível. Eu quero dizer para você, do contexto da misericórdia, Jesus fala de misericórdia com esse pessoal. Ele no versículo 23 diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Eu quero focar com você na questão da misericórdia. Graça e misericórdia são dois conceitos provenientes da Escritura Sagrada. A graça, ela está atrelada à questão do favor imerecido. A generosidade sem causa era aquilo que você não tinha merecimento, não tinha mérito nenhum. Isso é a graça. Sob um outro ângulo, é a misericórdia, porque Jesus está sendo duro, mas está falando para esse povo, para que ele possa receber essa misericórdia. A misericórdia é o contrário, é uma sentença que te condenou e deixou de executar a tua condenação. Ah, você quer dizer como assim? A misericórdia está num contexto daquilo que você merecia, daquilo que você de fato, por mérito, deveria ter, mas é aberto mão daquilo. Eu vou dar um exemplo, uma condenação. Você tem uma condenação de ser preso, mas pela misericórdia você não vai. É um exemplo para você compreender um pouco mais sobre esse conceito de misericórdia. O que é que você acha que você merecia? Diz aí o que você acha que você merecia, né? O que você não merece, você olha para Deus, é poético, é lindo, é uma perfumaria, você sente aquela graça. Você não merecia, mas você recebeu. Agora, o que você merecia? O que eu merecia? Você consegue compreender o que eu merecia? O que você acha que eu mereço? Tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia da minha vida. Por quê? Porque a misericórdia é isso. Esses dois conceitos, eles estão radicalmente ligados no Evangelho. E você não pode deixar de enxergar Jesus neles. Quem redarguiu, entrou no enfrentamento, confrontando os fariseus, foi o próprio Senhor Jesus. Ele utilizou palavras tais como insensatos, cegos, hipócritas, víboras, serpentes.
palavras duras, palavras rigorosas, palavras difíceis de se ouvir. Você imaginou se alguém te chamasse de hipócrita? Se alguém dissesse para você, você é um hipócrita, você é um cego, você é uma víbora, você é uma serpente. Isso tudo Jesus proferiu de sua própria boca, revelam as Escrituras no Evangelho de Mateus, número 23, censurando os escribas e fariseus. Porque eles falavam muitas coisas, mas não faziam o que eles falavam. Eles não praticavam aquilo que eles faziam. E essa é uma dificuldade que eu e você podemos ter na nossa vida. Sabe, quando nós simplesmente sentenciamos pessoas com os nossos julgamentos, quando nós, em um outro tempo, em um outro ponto de vista, nós emitimos pareceres sobre a vida alheia, nós damos sim opiniões, muitas vezes, que são tão teóricas e tão afastadas de produzir algum fruto do bem ou de bondade na vida das pessoas. É preciso que a gente compreenda essa graça revelada em Cristo, pois com tão radical discurso Jesus confrontou os fariseus para que eles compreendessem a graça do Senhor. Ele mostra as pessoas flageladas, as pessoas que estão marginalizadas naquele momento, pessoas que estão vulneráveis, viúvas. Fala sobre situações sociais, pessoas que estão sendo reprimidas por pessoas que não têm dimensão dessa graça. A graça é o favor que nós não merecemos. Quando nós fazemos algo bom para alguém que não merece, nós estamos agindo com a generosidade sem causa. Nós estamos agindo com graça na vida de alguém. Por outro lado, quando nós muitas vezes somos agravados, ofendidos, humilhados, sabe? Alguém pode chegar para você e dizer, você é um idiota. E você, seria justo que você eventualmente tomasse medidas até mesmo jurídicas contra essas pessoas. Porque você ter instrumentos, ferramentas para isso, mas você simplesmente diz, não, eu vou exercer a minha misericórdia. Pela misericórdia eu não vou fazer nada. Eu vou acatar o que está na Escritura, que diz aqui no versículo 12, no Evangelho de Mateus, capítulo número 23, e aos que a si mesmo se exaltar, e ao que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Eu quero repartir com você essa realidade. Evidentemente que muitas pessoas podem se ofender de ouvir isso, porque podem estar no lado dos fariseus, pode estar sob o lado dos legalistas, dos escribas, dizendo isso é irracional, isso é assim, querendo julgar a questão da moralidade. Eu digo sempre que o Evangelho não é questão de moral, é questão do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem faz algo em você é o Espírito Santo de Deus que testifica dentro de você. Não é pelo muito falar, por palavras bonitas, mas é pela graça infalível que você é alcançado. E a misericórdia trabalha dentro de você, te sacode, porque você começa a olhar e ver que algumas sentenças você deveria mesmo sim, assim como eu, ser considerado culpado. Mas a misericórdia de Deus não permite. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre mim, sobre você, que elas se renovam toda manhã e são a causa de nós não sermos consumidos. Porque se Deus não tivesse misericórdia do ser humano, das criaturas que Ele fez, você tenha certeza, nós seremos consumidos. Por que nós não somos consumidos então pela misericórdia? Você pode olhar e dizer assim, mas eu gostei ou não gostei. Veja, não é uma questão de gostar. É uma questão de que está escrito. O que Jesus disse no final, no versículo 39. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor.
ele ainda prenuncia um retorno. A Escritura é mal compreendida. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, falta de entendimento. Jesus provoca as pessoas a examinar as Escrituras. Mas eu tenho certeza que pela graça você pode ser alcançado por Deus. E pela misericórdia você não será consumido. Compreenda que Jesus, na verdade, não está preocupado com as coisas que você tem. Ele está preocupado com o que você é. E por esse motivo eu quero agradecer a sua paciência e dizer que esse texto é um texto muito forte, que trabalha muito forte em meu coração. Eu tenho certeza que as pessoas terão dificuldade de pregar na igreja, pois hoje há momentos em que nós vemos na igreja que as pessoas querem assim pregar só textos que são, vamos dizer assim, mais de motivação, textos tais como o João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. E essas são verdades bíblicas, sim. São verdades decorrentes da Bíblia. São verdades postas na Bíblia. Mas esse texto também está na Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo número 23. Jesus fala essas coisas para depois falar sobre uma questão escatológica, sobre o fim dos tempos, num sermão que ele dá, no capítulo de número 24. E ele faz um confronto com os fariseus. Ele faz um enfrentamento. Se nós tivermos sensibilidade, nós podemos discernir se somos fariseus, ou estamos sendo os fariseus nesse texto, ou se nós estamos sendo aquelas pessoas que estão à margem, flageladas, no entorno daquilo que Jesus está falando. Pessoas que precisam de ajuda, como a viúva aqui mencionada. E as pessoas que estão tentando ouvir os fariseus, porque, na verdade, querem fazer o que é correto. Nós temos claro que, através desse texto, nós precisamos muito de Jesus, para que as nossas atitudes não se percam. Por isso a Bíblia é um estatuto, um juízo que deve estar sempre próximo de nós. A própria Bíblia diz que devemos meditar nela de dia e de noite, não se apartar do livro desta lei, porque traz e produz em nós esses bons frutos. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com você. Eu espero que compartilhar o Evangelho em rede seja uma coisa boa, e quero que você reflita sobre a Escritura. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu também declaro a bênção pela fé em nome de Jesus na vida de você, na sua vida e na vida de toda a sua família. Que Deus abençoe você. Amém?